Hoje nós vamos comentar a entrevista exclusiva de Sérgio Moro à Jovem Pan, apontando a falácia lógica mais presente no discurso do pré-candidato à presidência, a falsa equivalência. Nessa quarta-feira, 15 de dezembro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou com exclusividade ao Jornal da Manhã, aqui na Jovem Pan News. O ex-juiz federal, consagrado pela Operação Lava Jato, foi muito coerente com as suas falas mais recentes. Ele manteve o seu silêncio ensurdecedor sobre os excessos do STF e não poupou críticas ao governo do qual fez parte. Para analisar a estratégia de comunicação adotada por Sérgio Moro, nós separamos alguns trechos dessa entrevista. Mas antes, só uma observação. Para imprimir um pouco mais de ritmo ao programa, eu tomei a liberdade de acelerar um pouquinho as falas do Dr. Moro. Afinal de contas, é começo de campanha e ele claramente não está muito bem ensaiado. O governo anterior lá do ex-presidente Lula e o governo atual, todos eles tiveram transgressões éticas, maiores ou menores. Um teve lá mensalão, outro petrolão, o atual aqui é rachadinha. Pausa aí. Percebam como o Sérgio Moro estabelece uma equivalência absurda entre mensalão, petrolão e rachadinha, colocando todos esses escândalos no mesmo balaio. Segundo o ex-juiz, essas são transgressões éticas. Saindo da boca aí de um cidadão comum, essa comparação já soaria meio ridícula, mas vindo de um ex-juiz de direito, é pura desonestidade intelectual. Além de ser uma mentira deslavada e um desrespeito ao devido processo legal, porque nunca houve qualquer denúncia de rachadinha no âmbito do governo federal e o presidente da República sequer é investigado por essa prática no exercício do seu cargo. Por outro lado, mensalão e petrolão produziram centenas de condenações penais, inclusive as que o senhor sentenciou, doutor Sérgio Moro. E esses são crimes que vão muito além de simples transgressões éticas. Eles se deram durante os governos petistas no mais alto escalão, envolvendo o próprio Lula. Aliás, só por desencargo de consciência, vamos restabelecer o senso de proporção aqui no debate público. Vamos fazer uma breve recapitulação dos fatos. Mensalão e petrolão, além de serem os maiores escândalos de corrupção da história nacional, também constituíram as maiores fraudes à democracia brasileira, influenciando diretamente o resultado de centenas de votações e centenas de eleições. No mensalão, o governo Lula subornava o Congresso Nacional, pagando propinas frequentes a parlamentares. Não era toma lá da cá, era compra lá da cá. Então, segundo estimativas da PF, do MP e do TCU, ao menos 101 milhões de reais foram desviados para abastecer o esquema com verbas ilegais, verbas de fora do orçamento. 38 réus foram julgados naquela famigerada ação penal 470, que transitou em julgado e resultou na prisão por corrupção de 2 ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores, o Zé Dirceu e o Zé Genuíno, entre outros presos ilustres. Já no petrolão, constatou-se o superfaturamento sistemático de contratos na Petrobras para financiamento ilegal de campanhas eleitorais, mas também para o enriquecimento ilícito dos envolvidos. Em 2014, a própria estatal publicou no seu balanço auditado perdas na ordem de 6 bilhões e 200 milhões de reais em decorrência da corrupção no governo petista. Contudo, as estimativas da Polícia Federal, a partir dos laudos técnicos lá da perícia criminal, apontam prejuízos superiores a 42 bilhões de reais. Isso tudo em virtude desses crimes. A força-tarefa da Lava Jato, ela recuperou mais de 4 bilhões de reais aos cofres públicos, denunciou mais de 550 suspeitos e desses, mais de 170 foram condenados pela justiça, pelo menos em algum momento. E eis que surge Sérgio Moro, na sua versão atualizada e piorada, falando de mensalão e petrolão como meras transgressões éticas, tentando dar aquela amenizada, na gravidade desses escândalos para encaixá-los na principal narrativa da sua pré-candidatura, a falsa equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. E assim, com a desenvoltura artificial de uma marionete, toda vez que Moro critica Lula, ele necessariamente critica Bolsonaro com a mesma intensidade, mas aí se utilizando do expediente da omissão, da desinformação e até mesmo da mentira, surpreendentemente. E essa estratégia de discurso não se limita às questões éticas, ela também se estende à economia. E é aí que o Sérgio Moro nos brinda com pérolas como essa aqui. Isso, quando você alimenta a inflação, é menos dinheiro no bolso das pessoas. Nós vimos a taxa desse mês a 10,74 em 12 meses. O que isso nos lembra? 2015, o governo do PT, os mesmos escalabros econômicos, o mesmo fracasso econômico sendo repetido pelo atual governo. A mesma inflação,
elevada. Só para contextualizar o pré-candidato e seus marqueteiros, a inflação é um fenômeno global. Aqui no Brasil, ela também foi puxada pelo aumento da dívida pública e pela flexibilização fiscal para enfrentamento à pandemia, o que fez o dólar subir mais de 40%. Mas isso tudo agravado pelo fique em casa. A economia a gente vê depois, quando prefeitos, governadores e tribunais impediram as pessoas de irem trabalhar por longos e longos meses, contrariando as recomendações da própria OMS, que não defende, o lockdown como meio primário de controle do vírus. Mas quem ouve o Sérgio Moro falando sobre economia, pensa que a culpa pela inflação é do governo federal. Peraí, qual governo, hein, cara pálida? O governo dos Estados Unidos, onde a inflação quase quadruplicou, atingindo a sua maior marca em 40 anos? Ou serão os governos aí da União Europeia, onde a inflação mais que triplicou nessa pandemia? O pior é que, além de omitir que a inflação é um problema mundial, o Sérgio Moro estabelece uma falsa equivalência entre a situação atual de pandemia mundial com a crise do governo Dilma, que é uma crise 100% nacional causada pelo descontrole das contas públicas e por intervencionismo estatal. E essa é a falácia lógica a qual eu me referi no começo desse programa, a falsa equivalência, aquela técnica retórica de manipular a opinião pública, nivelando pessoas, nivelando situações que são essencialmente diferentes, usando aí algumas similaridades menos importantes. E o exemplo mais óbvio é esse aqui, pessoal, comparar maçãs e laranjas. Sim, as duas são frutas, as duas são esféricas, as duas fazem bem para a saúde, mas há diferenças fundamentais de sabor, de cor, de peso, de textura, de preço. Por isso que não faz muito sentido comparar maçãs com laranjas, elas simplesmente não são equivalentes nas suas circunstâncias. Assim como uma rachadinha de gabinete fora do governo, em fase de investigação, não é igual a um esquema bilionário de corrupção, com centenas de condenações judiciais envolvendo o alto escalão do governo e o ex-presidente da República. As duas condutas são reprováveis, as duas condutas devem ser punidas nos termos da lei, mas estabelecer uma equivalência entre elas, uma falsa equivalência, é a definição de uma falácia. Além de colocar rachadinha, mensalão e petrolão naquela mesma cesta generosa das transgressões éticas, e além de culpar o governo federal pela alta da inflação e do dólar, como se não houvesse pandemia, o Sérgio Moro fez questão de marcar sua posição intermediária entre Lula e Bolsonaro, candidatos que ele considera igualmente antiéticos, apesar da flagrante diferença entre ações penais e condenações. Contudo, Sérgio Moro parece ter exagerado um pouquinho na repetição de uma certa palavra-chave. Não sei, talvez em razão da sua inexperiência como boneco ventríloco dos marqueteiros. Mas também eu não quero ficar aqui influenciando vocês. Vamos conferir esse breve compilado e aí vocês veem se tem alguma coisa destoando um pouco. Existem dois extremos nessas eleições, o atual presidente e o antigo presidente, que gera uma grande insatisfação. Reuniões familiares são comprometidas por conta desse conflito exagerado entre esses dois extremos. Mas em um determinado momento, o que é necessário é que nós nos unamos para poder vencer essas duas propostas extremas. Quero fazer um excesso de drama aqui, tá? Mas nesse momento no qual o país se encontra na beira do abismo por conta desses extremos e com uma situação econômica ruim, o maior potencial de êxito contra esses dois extremos é o nosso projeto. O que a gente precisa fazer em 2022 é um grande pacto político, primeiro, para evitar os extremos que vão levar o país à ruína. Tanto um como o outro, não tenho dúvida. É isso que vai acontecer e aqui eu não quero ter excesso de drama. Uau! Haja extremismo, hein? Eu contei a palavra extremo umas 13 vezes na entrevista. E o pior é que, com muitas mentiras completas, essa narrativa dos extremos é uma meia-verdade. Porque o Lula é mesmo o mais extremo entre os seus concorrentes. Nenhum outro candidato já foi condenado em segunda instância por crimes de corrupção. Nenhum outro candidato liderou um partido que teve tantos dirigentes presos por atentarem contra a lei penal, contra a moralidade, contra o interesse público. Nenhum outro candidato defende tantos demagogos, tantos tiranos e tanto os ditadores socialistas da América Latina. E nenhum outro candidato fez uma sucessora tão ruim quanto Dilma Rousseff, a criadora de pobreza e a exterminadora de empregos. E aqui, mais uma vez, nós vemos a tal falácia da falsa equivalência transbordando do discurso de Sérgio Moro.
Fazer oposição política e ideológica ao Lula não torna ninguém extremo, não. Muito pelo contrário. Fazer oposição ao Lula é sinal de saúde moral, é sinal de compromisso com o Brasil, seja na direita, seja no centro ou seja na esquerda. Comparar qualquer outro candidato com Lula é como comparar laranjas com uma laranja podre. Um discurso falacioso que apequena ainda mais a biografia de alguém que já foi muito maior. Obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.